nome. Bom, Larissa, a gente discutiu muito aqui na tua ausência, e você seguramente acompanhou, porque como jornalista deve ser muito complicado você não ler as notícias, né? No começo você consegue dar uma fugidinha. Primeiro dia vai, segundo dia vai, terceiro dá uma coceira. Você dá uma lidinha, não tem jeito. E você acompanhou, antes de sair de férias e durante as férias, essa confusão envolvendo o Banco Master. E o Banco Central mostrou com muita clareza as razões que levam um banco a quebrar. Como é que morre um banco, né? Um banco morre por um problema patrimonial. Um banco morre quando o passivo é maior do que ativo. Você tem uma crise de liquidez, você não tem condições de honrar as operações e então tentaram vender aqui e ali e tal, não conseguiram. Resultado, quebrou um banco. Mas, e sempre que acontece um negócio desse, quebrou um banco, surgem perguntas. Na semana passada a gente discutia aqui. Onde foi parar o dinheiro? Porque a não ser que o Daniel Vorcaro tenha pego uma máquina daquela de picar papel, e para cada real que entrava, ele picava o real e aí ele ficou sem dinheiro, ou então esse dinheiro foi parar em algum lugar. Não é possível que o banco tenha produzido um buraco de 40, 50, 60 bilhões de reais e esse dinheiro desapareceu, né? Está em algum lugar, onde eu não tenho a menor ideia. O Banco Central, a Polícia Federal, o Ministério Público, o CVM, enfim, o COAF, as estruturas de poder têm meios de descobrir na investigação, pelo menos até onde esse dinheiro foi. Virou um criptoativo, virou alguma coisa aconteceu. E a gente discutiu isso aqui na semana passada. Mas eu queria discutir hoje o seguinte. Nós discutimos então como morre o banco. Mas como é que nasce um banco assim? Como é que nasce? O Daniel Vorcaro, um dia, foi um aluno da escola, um dia foi estudante de economia, um dia ele terminou a faculdade de economia, ele foi fazer pós-graduação, fez o IBMEC. Ele não nasceu dono do Banco Master, amigo do senador, do deputado, do governador, dono de alguns bancos, porque o Master comprou alguns bancos. Ele não nasceu assim. Ele tem uma família que tinha dinheiro, mas o Daniel Vorcaro foi estruturando o banco dele. Assim como os bancões brasileiros também. O Bradesco não nasceu Bradesco. O Itaú não nasceu Itaú. O BTG não nasceu BTG. Né? Então as coisas vão nascendo pequenininhas. Você pega a história da XP, você pega a história do BTG, pega a história do Itaú, lá, o Bradesco, a Casa Bancária Almeida, você vai achar lá no fundo um negocinho. E alguns foram crescendo, morreram. Outros foram crescendo, foram comprados. Outros cresceram e incorporaram outros bancos, criaram grandes conglomerados. Então alguns bancos têm 15% do total de ativos do Brasil, 20%, 10%, 8%, 6% e tal. O Banco Master chegou a ter 0,5%, pouco mais do que isso, do total de ativos do Brasil. Banco, seu financeiro, 0,5% era Master, um pouquinho mais do que isso. Mas, de todo jeito, fez um barulhão. Mas ele foi comprando e foi crescendo. Então, a pergunta é, como é que nasce? E aí, o Banco Master, ele nasce da compra de um primeiro banco, mas ele comprou alguns bancos. Ele não comprou só o Banco Máxima. Ele comprou alguns bancos. E ele comprou um banco chamado Voiter, que era do grupo Indusval, era um banco chamado Indusval. Ele comprou o Willbank, ele comprou Vipal, ele comprou o Banif Brasil, que aliás foi comprado numa liquidação. Ele comprou o Let's Bank, que também era do mesmo Indusval do Banco Voiter. Mas cada vez que ele comprou um banco desse, comprou o banco em 2021, comprou o banco em 2023, 2022, 2024, cada vez que ele comprava um banco desse, o Banco Central ia lá e aprovava a venda. Não existe, você vai, vou comprar um banco, né? Quando você vai comprar uma roupa, ninguém aprova a venda, só você, e você tentar passar o cartão de crédito, o banco, né, deixa e tal. Mas para você comprar um banco, que é uma decisão colegiada do Banco Central, a diretoria de fiscalização entra, a diretoria de organização do sistema financeiro entra, a Procuradoria-Geral do Banco Central entra, o gabinete da presidência entra. Então,
tudo no Banco Central se mexe quando você tem um banco que vai ser comprado por outro. Por quê? Porque é uma área de muita sensibilidade e muita responsabilidade. O banco vende uma coisa que não existe. Banco não é como uma mineradora que vende aquilo que existe. Vai lá, fura o chão, tira ouro, tira minério de ferro, tira qualquer bauxita, tira o que você quiser, e petróleo, e vende. Tem gente que vende o que não tem. Basta ver o... Como é que chamava? Aquele que ficou bilionário brasileiro, ricão, os homens mais ricos do mundo, esqueci o nome dele, o nosso Elon Musk, que montou o Grupo X e que tinha a mineradora, que tinha tudo. A idade fez com que eu esquecesse. Ike Batista lá. Ike Batista. Então, a Sarinha me ajudou aqui. O Ike Batista. O Ike Batista vendia o que não tinha. Ele vendia o minério que ele não tinha tirado, o petróleo que ele não tinha tirado, mas ainda assim, petróleo anda no navio, o minério anda no navio, vai para outro lugar, você vende isso. Pode ser uma entrega futura, pode ser uma produção que você vai ter daqui 2 anos, mas tem. Banco vende nada, banco vende nada. Banco vende confiança. Você põe o seu dinheiro aqui, eu vou te pagar uma grana e eu vou pegar o dinheiro que eu tenho e vou emprestar para algumas pessoas. E também vai ser na base de, aí sim, análise de crédito e tal, mas você que aporta o dinheiro é na base da confiança. Então, como é na base da confiança, e se todo mundo de qualquer banco do mundo, se todos os correntistas quiserem tirar todos os recursos que eles têm no banco, o banco cai. Todo banco cai. Porque nenhum banco tem todo o dinheiro na mão. Se parece todos os correntistas de um banco qualquer, mas não é no Brasil, gente, no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na França. Ah, eu quero sacar. Aí vai outro, quero sacar, eu quero sacar. Se todo mundo sacar, o banco cai, porque o banco não tem dinheiro para entregar para as pessoas. Ele tem a responsabilidade de ter o dinheiro nas datas combinadas para o pagamento e eventual pagamento antecipado com algum pênalti, alguma punição de algum tipo. Mas se todo mundo fizer isso, acabou. Não tem jeito. Então o banco vive de confiança. Como o banco vive de confiança, se criou uma estrutura para que essa confiança não seja tão grande assim. Você desconfia, confia desconfiando. Então, para um banco chegar aonde o Master chegou, ele precisou, antes de mais nada, da aprovação do Banco Central. O Daniel Vorcaro e os sócios dele tiveram a aprovação do Banco Central para comprar o Banco Máxima, para comprar o Banif Brasil, para comprar o Vipal, para comprar o Eubank, para comprar o Voiter. Foi comprando. E aí o que o Banco Central analisa? Capacidade de suportar perda, analisa o histórico de solvência, analisa a estrutura, os fundos, vê como é que está montado, se tem holding em cascata, se não tem, a idoneidade. Analisou algumas vezes. Então, peraí. Senhores diretores de fiscalização, de organização do sistema financeiro, senhores diretores do Banco Central, da gestão Roberto Campos Neto, da gestão... E o Galípolo estava lá. Procuradores do Banco Central. Vocês não viram nada? Não tinha nada para ver. Estava tudo bem, então. Quer dizer, até a última compra autorizada pelo Banco Central, estava tudo bem. O Banco Central fiscaliza o sistema. Depois de ter dado musculatura para o Banco Master, fiscalizou o Banco Master. E estava tudo bem também. Fiscalizações de 2024, as fiscalizações de 2025, no começo do ano, também estavam tudo bem. O Banco Master, assim como todas as empresas grandes, empresas de capital aberto, empresa grande, ele era auditado. Tinha empresas de auditoria. Até o ano de 2024, dezembro de 2024, KPMG. A partir de 2025, PwC. Que, aliás, é a mesma que auditava Americanas e outras tantas. É uma das grandes empresas de auditoria. Para que serve uma empresa de auditoria? Então você tem, na minha pergunta, como nasce e cresce um banco como o Master? Ele tem uma empresa de auditoria que não serve para nada. Porque na hora que você vai perguntar o que aconteceu, nós trabalhamos com as informações fornecidas pelo cliente. Pô, mas... Então por que eu preciso de uma empresa de auditoria? Para que serve uma empresa de auditoria?
Aliás, pergunta que foi feita durante a quebra dos bancos do Lehman Brothers e 2008. Peraí, para que vocês prestam? Não, nós fazemos um levantamento. Levantamento do quê? Se você olhar a legislação que envolve auditoria, não é assim, não. O banco passa as informações, ou a empresa, como as lojas americanas, passa informações, você não vai verificar nada. Então não chama auditoria, chama carimbaria. Eu só carimbo o que o empresário faz, ou fala, ou diz, me manda um papelucho qualquer. E eu não vou questionar os empréstimos, os fundos. Relembrando aqui, o Banco Master emprestou 500 milhões de reais. 500 milhões de reais dá meio bilhão de reais para uma empresa de participações imobiliárias. Eu cito essa operação porque ela é ridícula. Que foi montada por uma ex-funcionária de uma administradora fiduciária, de uma gestora de fundos que era a REAG. Que, aliás, também foi liquidada. Que, aliás, também tinha auditoria. A REAG também auditada. Os fundos auditados. Todos os fundos têm que ter auditoria. Bom, essa moça abriu a empresa, recebeu 500 milhões do Master. Esse dinheiro foi parar num fundo auditado. 90 minutos depois em outro fundo auditado. 3 minutos depois em outro fundo auditado. Espera aí. Que auditoria é essa também? A REAG é auditada. E o Banco Master é auditado. PwC no Banco Master. KPMG estava no Banco Master. Então temos Banco Central autorizando a compra de bancos e compra de bancos e compra de bancos. Aí tem uma auditoria que quem compra papéis, gente, e lá diz que o papel, olha, esse aqui foi auditado, hein? Pô, você confia. Por que eu não vou comprar papel de um banco auditado pela PwC? Olha o selo. Aí, em outubro do ano passado, ainda na linha como cresceram, né? Como nascem, como crescem, em outubro do ano passado, a Fitch, que é uma empresa de rating, análise de rating, aumenta o rating do Master. O rating do Master cresceu. No campo da liquidez, manteve a nota, que não era baixa. E no campo da chamada nota nacional, ele saiu de BBB para A-. Interessante notar, e eu queria deixar claro, que essa notícia foi fartamente distribuída. A notícia de que o rating da Fitch aumentou o rating do Banco Master. Vários lugares saíram. Entre eles, numa página da XP chamada Expert XP, no campo Onde Investir em 2026. Da XP, dizendo: a elevação do rating em escala nacional reflete a aprimoração, deve ser aprimoramento, do seu perfil de negócio. Esta, por sua vez, se deu por expansão de ativos com novos verticais e as aquisições estratégicas feitas pelo Master, que suportam o crescimento e diversificação de sua receita com fontes de renda estáveis. Essa melhora no perfil mitiga a visão da agência de que o perfil de negócios, risco e estrutura organizacional do banco são mais complexos do que seus pares. XP. Na visão da Fitch, os níveis de captação são estáveis. Basileia de 12,3%, considerando o nível capital nível 2, aprovado em julho, apoiados em constantes aportes dos acionistas na geração interna de capital. Não vou ler até o fim. XP. Então, a XP noticiou o aumento, sendo que a XP vendia CDB do Master e divulga o aumento de nota do Master no rating da Fitch. Aí você ia nos canais, nas plataformas da XP, BTG, Nubank, Easy Invest, e estava lá vendendo o quê? Papéis do Master, CDB do Master. Em algumas, aparecia lá em cima, na largada. O que esses bancos ganhavam quando eles vendiam? Comissão, de 2,5% a 5%. Alguns falam que ganhavam comissão média de 4%. Botaram 33 bilhões de reais em papéis. Então, bota aí, 3 vezes 4, 12, 1 bilhão e 200 milhões de comissão. 1 bilhão e 200 milhões de comissão. Pago para
os assessores, para as plataformas, via plataforma. Então eu entrava na plataforma de um desses bancos e eu podia comprar papel do Master. E aí? Ou seja, o sistema ajudou o Banco Master. O Itaú não vendeu. O presidente do Itaú deu uma entrevista agora em Davos, ele disse que ele não entrou nessa porque ele não passou pelas regras do Itaú, mas passou pelas regras da XP, passou pelas regras do BTG, passou pelas regras do Nubank, passou pelas regras do Easy Invest. A pergunta é, era para passar ou não era para passar? Se era para passar, é porque a legislação ampara. O papel do assessor é fazer julgamento sobre se o emissor pode emitir ou não. O emissor pode emitir porque existem regras para que ele possa emitir. Então, se o Banco Central autoriza o Master a existir, se as regras existentes em vigor autorizam o banco a soltar CDB, se as plataformas podem se fiar nessas regras, mas podem se fiar na empresa que faz auditoria, e ainda você tem uma empresa de rating dizendo que o banco está bom. Aí eu pergunto, como é que fica a proteção do sistema financeiro e como é que fica você como correntista que se ferrou porque o Daniel Vorcaro, ele não conhecia 1.600.000 pessoas. 1.600.000 pessoas compraram BTG, compraram papéis do Master, porque eles eram distribuídos pelas plataformas desses grandes bancos. XP, BTG, Nubank. Que não tem culpa. Mas a gente tem que fazer uma análise das responsabilidades. Então, na análise das responsabilidades, é importante que a gente mergulhe para saber o seguinte: o que a gente tem que fazer de mudança no funcionamento do sistema financeiro nacional para que não aconteça algo como o que aconteceu. Porque o problema não é o Banco Master morrer. Esse é um problema. O problema é como é que o Banco Master nasceu e cresceu, fazendo tanta coisa errada, protegido por um sistema. O sistema financeiro, os concorrentes, a empresa de auditoria, a empresa de rating, o Banco Central e a CVM, que não conseguiu enxergar patifarias que estavam acontecendo dentro do Banco Master. Esse exemplo que eu falei, a dança dos fundos com 500 milhões, isso é uma operação. Se fosse só a operação de 500 milhões, só de fundo garantidor de crédito, 40 bi. E o fundo garantidor de crédito também. Sabia que o fundo garantidor de crédito tem um comitê, tem alguns comitês, inclusive de fiscalização. Fundo garantidor de crédito tem um comitê de auditoria. Então, ele não viu o noticiário daquele troço crescendo? Não tem. Não sei. Você entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte: a bandeira vermelha nunca subiu. Uma coisa é você estar trabalhando no World Trade Center, em Nova York, e aparecem 2 aviões e atacam o prédio onde você está. Aí você pode dizer o seguinte: depois você vai lá levantar, vai descobrir que teve um erro aqui, outro ali, tudo bem. Mas foi um ataque terrorista. Foi um ataque terrorista. Do nada os caras foram lá e fizeram. E a gente conhece várias histórias de ataque terrorista. Agora, aqui não foi um ataque terrorista. Aqui não foi um ataque terrorista. Foi alguém que com capital foi comprando, crescendo, distribuindo. Viu as regras do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Falou, aqui eu vou. Começou. Pá! E pegou 1/3 do Fundo Garantidor de Crédito. Agora que... E outra coisa, tem dinheiro público nessa história. Tem dinheiro público. Não estou nem falando da Rio Previdência, que é os investidores, né? Porque ali tem dinheiro público também. Mas é o seguinte, o Fundo Garantidor de Crédito é composto pelos bancos. E tem Banco do Brasil, tem Caixa. É dinheiro público. É dinheiro público. Então o Fundo Garantidor de Crédito também tem dinheiro público. Então, é uma teia muito complicada. Para a gente resumir só o seguinte: era um grande picareta que ninguém viu, foi um World Trade Center. Não foi um World Trade Center. Para nós foi um World Trade Center. Para o correntista foi um World Trade Center. E para o cara do Will Bank, então, é pavoroso. Porque no Banco Master ninguém tinha corrente, ninguém era correntista do Banco Master. Podia ter comprado um CDB ali ou aqui, até 250 pau. Tal.
Mas o cara do Will Bank, 11 milhões de correntistas, era o banco do cara. Era o banco do cara, ele ficou com o salário preso lá. Tá tudo preso. Então é muito grave isso. É muito grave. Como é que nós chegamos nisso? É o que eu quis propor como discussão hoje. Chegamos com a ajuda de muita gente. Chegamos com a ajuda da estrutura. E o poder estatal e fiscalizador brasileiro, que é porco. Desculpa, o Banco Central, não é que ele foi rápido. O Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, disse, numa entrevista semana passada, o Banco Central, há sinais de que ele demorou para agir. Há sinais claros de que ele demorou para agir. Mas claríssimos de que ele demorou para agir. Deveria ter feito um trabalho muito anterior. Mas, com a palavra Roberto Campos Neto, com a palavra Gabriel Galípolo, com a palavra a diretoria do Banco Central, certo? A diretoria de fiscalização, todos esses, a procuradoria, o Banco Central tem que explicar. Por que foi te dando carta para o Vorcaro, tome banco, e toma o banco 1, agora compra esse, agora compra, e comprou 4, 5 bancos. Eu contei aqui, posso estar errado, tá? Eu contei aqui 1, 2, 3, 4, 5 bancos, 6 com máxima. 6 que esse cara comprou. 6 vezes o Banco Central deu ok para esse cara. E aí? Tá tudo bem? Atenção, Banco Central. 6 vezes ele passou pelo crivo do Banco Central. Eu não tenho dúvida de que tem gente capaz de burlar os sistemas. Não há dúvida. Ele foi. Mas então o nosso sistema é porco. Frágil. E aí, como é que eu posso falar que o nosso sistema é rígido, sólido, se na compra das 6 compras, o Banco Central e na fiscalização do Master, não é um caso isolado. Eu acho que é. Mas eu não sei quanto do que eu acho que é parte da torcida. Então é fundamental que o sistema financeiro, a Febraban, o Banco Central, a CVM, todas as associações que estão ligadas ao sistema financeiro se reúnam, discutam. É o seguinte, o sistema não passa tranquilidade para as pessoas. As pessoas tentam passar tranquilidade, os Galípolos, Roberto Campos, os Armínio, ficam dando entrevista. Tudo bem, eu acredito. Mas eu acho que a gente tem que... não existe não. Eu estou demonstrando que passou por entre os dedos dos sistemas de controle e pelos pares que se valeram da remuneração diferenciada que o Master ofereceu para eles, para os canais, passou um elefante. Passou um elefante que deixou um buraco de 40, 50, sabe-se lá quantos bi. Sem falar do BRB, sem falar... Porque esse assunto é interminável. Mas o ponto é, você vê como esse troço cresce? Esse é o ponto. Eu não sei se você concorda, se você discorda, essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Se quiser comentar, 11 999 592 100.